Senhor, galera. Hoje vamos falar sobre um assunto polêmico dentro e fora da igreja. Hoje vamos falar sobre dízimo e ofertas. Bem sabemos que a palavra dízimo significa décima parte e oferta é um ato voluntário. Então, vamos aprender dentro dessa aula todos os aspectos que engloba dízimo e oferta. O salmista no Salmo 24, no verso 4, ele diz assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Sabemos que tudo no mundo pertence a Deus. A nossa família, o nosso trabalho, a nossa saúde. E quando devolvemos algo que Deus já nos concedeu, isso se torna o quê? Um ato de amor. Pois sabemos que o dízimo é uma disciplina espiritual. Algumas pessoas querem dizer que o dízimo é algo já da lei. Isso é uma pergunta muito debatida na igreja. Falando, olha, se eu dizimar, eu estou voltando para a lei e saindo da graça? Negativo. Pois bem sabemos que o dízimo ele não veio da lei. O dízimo ele veio dos patriarcas. O primeiro homem a dizimar na Bíblia foi o patriarca Abraão, que concedeu o seu dízimo, devolveu o seu dízimo a Melquisedeque, que era rei de Salém, ou seja, Jerusalém. Então, e a oferta, a primeira oferta ao qual nós vemos no livro sagrado, a primeira oferta veio de Abel e Caim. Quando esses dois homens foram dizimar, foram ofertar, melhor dizendo, o que aconteceu? A sua oferta alçada ali, levantada no altar perante Deus, a de Abel foi aceita por Deus e a de Caim rejeitada. Muitos perguntam, Leandro, por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim, uma pessoa que era do maligno, não foi aceita? Sabe por quê? Existe dois lados da moeda que a gente deve olhar. O primeiro as pessoas perguntam, Leandro, mas será que foi porque o sacrifício de Abel foi um sacrifício de animal e o de Caim foi algo que era da lavoura? Algo que não parece ser muito lúcido no sentido bíblico. Quando vemos que lá em Levítico, Deus aceitava tanto a oferta de sacrifício quanto a oferta de farinha e como a oferta da terra. O dízimo era algo que era os 10%, mas era o melhor dos 10%. A oferta era algo voluntário para a manutenção do templo de Deus. Então, outro aspecto que a gente pode notar é que Deus não aceita sacrifício de ímpio. E como sabemos que Caim era do maligno, então Deus não aceitou a sua oferta. O salmista fala que Deus não aceita sacrifício de ímpio. Vamos falar sobre a prudência do cristão ao dizimar. Porque muitos ímpios, eles acabam zombando de nós. Falam, seus crentes, vocês vão na igreja dar o dízimo para o pastor, falando esse tipo de coisa. Só que nós não devolvemos, não damos o dízimo para o pastor. Nós damos o dízimo para o supremo pastor, que é Cristo. O pastor na terra aqui, ele é só um administrador da obra de Cristo. Pois sabemos que quando Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque aceitou. E por que nós que somos cristãos, Cristo iria rejeitar o nosso dízimo para o seu trabalho aqui na terra em prol do Evangelho para ser propagado? Então, veja bem essa lógica, pois é claro que se a gente for olhar em outros aspectos, existem aí esses lobos que se infiltram no meio das ovelhas, que são lobos devoradores, que Paulo diz, que pastores que você só vê ele uma vez na semana na igreja. E esse tipo de pastor, ele fica lá, a igreja dá casa boa, dá carro bom, o cara fica lá o dia inteiro na Sky, mais de 500 canal, o cara fica o dia inteiro lá, não sabe nem o que assistir, fica o dia inteiro só trocando canal. Aí chega na igreja, entra na internet, faz um sermão,
que não sabe nem da onde que veio aquela fonte daquele sermão, e chega na igreja vai querer pagar um dia espiritual, com uma religiosidade falsa, vã e vazia. Então, pois a gente sabe que Jesus, ele nunca falou contra o dízimo. Jesus falou contra os religiosos que dizimava, dizimava de forma vã, de forma vazia, com legalismo. Isso sim Jesus combateu, essas pessoas que jejuavam de forma para querer se mostrar para as pessoas. Isso sim Jesus combateu. Mas Jesus nunca combateu disso que era errado o dízimo. Então, mas a gente sabe que existem esses pastores, esses falsos pastores. E aí ainda existe aquelas pessoas que dizem, olha, mas eu não tenho nada a ver com a vida dele. Isso é a vida desse pastor e Deus. Aí engano dessa pessoa, porque o próprio Cristo, ele diz que se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão no abismo. Então, veja bem a igreja que você frequenta, vê se é um autêntico realmente pastor que administra a obra de Deus, que zela pelo trabalho dos missionários, que vela pelo trabalho em prol do reino de Deus. Isso que nós temos que ter essa prudência. Jesus falou, sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Mas o fato hoje é que se você for querer ver uma transparência na igreja, o que as pessoas falam? Esses líderes, esses mercenários, eles começam a dizer que você está se rebelando contra a igreja. O que é isso? Prudência. Jesus falou, sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Jesus elogia a serpente como um animal, dizendo que a gente devemos ter essa prudência. Então, isso é um fato. Existem hoje autênticos pastores, que eu não estou aqui falando de um perfeccionismo, porque todos nós temos erros, todos nós temos falhas, todos nós temos essas falhas, mas existe algo que nós podemos errar menos. Então isso que eu estou querendo dizer, que existe um pastor, e esse pastor, ele vai nos guiar de que forma? Em pastos verdejantes. E esse pastor é Jesus, que deixou autênticos pastores aqui na terra para administrar a sua obra. Mas infelizmente, o apóstolo Paulo diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. O fato é que o dízimo e a oferta é bíblico. Devemos ter prudência? Sim. Devemos querer saber para onde vai esse dinheiro, esse dinheiro de dízimo e oferta. Queremos saber se vão para a obra de Deus, para os missionários. Sim, queremos transparência. Mas se uma coisa que me chama a atenção quando eu olho as escrituras sagradas é que lá no Salmo 46, no verso 4, o salmista vai dizer assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aí algumas pessoas podem me perguntar: Leandro, como há um rio que alegra a cidade de Deus, sendo que lá em Jerusalém não tinha rio? Ao contrário de Tebas, Nínive, Damasco, a Babilônia, que eram cidades que tinham rios, Jerusalém não tem rio. Mas eu vou explicar para você que esse rio é uma metáfora de que se o povo de Israel fossem fiel nos dízimos, nas ofertas, se eles dessem o que há de melhor deles para Deus, Deus iria dar o que há de melhor dele para essas pessoas. Deus iria derramar bênçãos sem medida sobre aquele povo, para que eles pudessem desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus. É o que Deus ia fazer com eles, se eles fossem obedientes. Aí você me pergunta: Leandro, mas é o Antigo Testamento, e é o antigo mais atual que existe. Por quê? Porque eles são descendentes de Abraão, nós também somos, porque o apóstolo Paulo diz que todo aquele que tem fé é filho de Abraão. Então nós somos a igreja do Cordeiro, e ao mesmo tempo nós somos o Israel espiritual de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá aos Filipenses, ele recebeu uma oferta missionária, e ele diz aos Filipenses, lá no capítulo 4, verso 19: e o Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Jesus hoje, ele supre as nossas necessidades, seja elas espirituais, seja elas
físicas, seja elas emocionais ou até mesmo necessidade de até mesmo enfrentar a morte. Jesus supre as nossas necessidades. Ele nos incentiva a orar ao Pai Nosso pelo pão de cada dia. Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar, se a gente nunca deixar Ele e se a gente nunca abandonar Ele. Amém? É que Deus, Ele mostra. Certa vez eu vi um pastor em cima do púlpito, na hora da oferta, sabe o que ele fez? Tirou da carteira, nada. Fingiu que tinha algo na mão, na hora que passou a salva ele colocou, nada. E quer enganar a gente? Ô meu amigo, a gente não é trouxa não, a gente não é palhaço não, a gente vê as coisas, e se Deus revelar pra gente, a gente faz até um raio-x da sua alma, para ver o que tem nela. Deus mostra, nada fica obscuro aos olhos de Deus, Deus revela. E uma coisa que eu acho interessante é que, ao invés dessas pessoas amarem a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, eles acabam amando ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males. Infelizmente essas pessoas são assim. Não é que o dinheiro é o começo de todas as maldades, mas que todas as maldades podem levar de começo o dinheiro. Isso que Paulo está querendo dizer. Então, fique esperto, seus pastores mercenários, porque uma hora vocês vão acabar andando na contramão de Deus, uma hora vocês vão acabar se chocando com a justiça de Deus, e vocês vão parar lá embaixo. Deus joga a pessoa lá embaixo. Ou senão você pode viver uma vida aqui se enganando a si mesmo a vida toda, mas na hora de passar pelo vale da sombra e da morte, você vai passar sozinho, se não se arrepender. Deu dízimo como um teto, mas devemos ver ele como um piso, ao qual nós sempre vamos crescendo nesse aspecto. Nós dizimamos não é para sermos abençoados, nós dizimamos porque já somos abençoados por Deus. Muitas pessoas falam, você é abençoado, nem sabe o significado da palavra abençoado. A palavra bênção nas escrituras sagradas, no original hebraico, significa proteção. Então somos protegidos por Deus, tanto no sentido espiritual, financeiro, como emocional. O salmista fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, ou seja, impenetrável. Muitas coisas podem até chegar na vida do cristão, mas ele não penetra o coração dele. E existem muitos pastores que realmente têm um real chamado de Deus, e os dízimos são para quê? Para o salário desses pastores, que é algo que é bíblico. Paulo diz que o que anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho. E também Paulo diz a Timóteo, não ligarás a boca do boi ao que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Então, quando no Antigo Testamento, a gente vê que existia 2 bois, colocados um do lado do outro, e o arado era colocado no meio. E quando os bois iam arando a terra, o que fazia? Os milho ia caindo do lado, e os bois iam trabalhando e comendo. Então, o pastor, ele tem que usufruir desse salário, ao qual a igreja que vê ele como um pastor, realmente ele tem que ter o seu salário. Mas existem muitos pastores que a gente vê, que esses são pastores que popstar, só que o terno dele chama mais atenção do que a mensagem de prosperidade que ele prega, das heresias que ele semeia no arraial evangélico. Então a gente vê tudo isso como algo que, por exemplo, ser pregador de multidão não é pecado, Jesus foi. Só que a intenção da pessoa é que a gente tem que ver. Esses popstar, por que eles não vão lá ser um pregador de multidão lá para os muçulmanos? Por que eles não vão lá? Vão lá. Sabe por quê? Porque lá o seu evangelho, a sua mensagem vai ser o quê? Vai ser um estouro. E você vai ser uma estrela lá. Ou você vai ser uma estrela, ou eles te mandam para a estrela.
E se tem uma coisa que eu vejo que o seu salário, sabe qual vai ser o seu salário lá pregando para os muçulmanos? O seu salário lá, eu te garanto que se não for na direção de Cristo, vai ser a morte. Porque esses popstars, esses caras amarados aí que faz um curso de teologia, eu sou bacharel, isso, rapaz, dentro da Bíblia existe muitas pessoas que eram doutor e nunca fizeram um curso de teologia, eles estudaram, mas tiveram um real chamado de Deus. Não são essas pessoas hoje que são mercenários da palavra de Deus. E outra coisa que eu vou te dizer para esses mercenários, quer moleza, cara? Senta na banana, vai pentear macaco, vai chupar gelo, vai colocar semáforo para avião, vai fazer qualquer coisa, velho. Mas não venha na igreja disseminar suas heresias. A igreja é de Cristo, comprada e lavada pelo sangue dele. Então não venha aqui querer disseminar esses tipos de heresia para nós, porque nós não somos trouxa, nós não somos leitores casual da Bíblia, nós temos um real chamado de Cristo e estudamos a palavra de Deus sistematicamente. Não podemos ter uma visão fechada sobre o dízimo, pois bem sabemos que o dízimo e as ofertas são realmente bíblico e que muitos pastores hoje em dia dão uma de espiritual e às vezes as pessoas, os membros da igreja, tudo dizimam, são fiéis a Deus e eles às vezes querem zombar da fé do povo. Eu já vi cada coisa na igreja que a pessoa vai dizer só o sangue do cordeiro. Eu já vi uma vez uma pessoa falando, olha, não dê a oferta da viúva, não, dê o seu melhor. Só que eu fiquei imaginando, se ele quisesse arrancar um dinheiro da igreja maior, ele iria dizer, olha, dê a oferta da viúva. Sabe por quê? Porque a viúva deu tudo que ela tinha. Então, até no meio de arrecadar dinheiro, existe esses mercenários usam até uma falta de inteligência bíblica. Então, quando a gente vê isso, a gente fica abismado, pois a gente vê uma coisa, se tem uma coisa que eu acho interessante nas Escrituras Sagradas, é que Jesus, o mesmo Jesus que estava olhando aquele dia a oferta daquela viúva, que estava olhando a oferta daquelas pessoas que davam um monte de dinheiro para ser reconhecido, para ser visto pelas pessoas, assim Jesus olha as nossas ofertas hoje. Se a gente dá a oferta com a intenção de ser visto pelas pessoas que estão ao nosso derredor, ou se a gente dá a oferta com fé, com amor, com alegria, como Paulo disse, aquele que dá com alegria, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A diferença é que hoje Jesus olha para a gente de uma forma diferente. Jesus olha para a gente com seus olhos como chamas de fogo. Ele esquadrinha o nosso coração, ele sabe qual é a intenção. E se tem uma coisa que não tem como fazer, é enganar Jesus, porque ele nos conhece por completo. Os pastores mercenários, eu tenho algo para dizer para eles. Vocês podem ostentar aqui na terra, vocês podem ter do bom e do melhor, vocês podem levar a obra de Deus de forma relaxadamente, mas se vocês morrerem neste estado, sem arrependimento, eu tenho um aviso para vocês bíblico, porque talvez vocês só abram a Bíblia como um novo convertido, abrem no meio e só vê coisas boas na Bíblia. Só que uma coisa eu digo, você vai passar pelo STU, pelo Supremo Tribunal do Universo, e lá não vai ter, lá você pode até dizer, Senhor, mas nós profetizamos em seu nome, Senhor, nós fizemos maravilhas em seu nome, e o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. As pessoas às vezes até podem zombar da nossa fé, falando, ei, você é pobre. Uma coisa que Tiago, meio-irmão de Jesus, que carrega o seu nome na epístola, ele fala que Deus chamou os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Podemos não ter muitas coisas, podemos não ter do bom e do melhor aqui na terra, mas nós temos um tesouro no céu, e é lá que nós ajuntamos o nosso tesouro, aonde nem a ferrugem e nem a traça consomem. É lá que nós temos um tesouro para com Cristo. E uma coisa
que nós temos é o Deus de Davi. Davi falou o quê? Fui moço, sou velho, mas nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que isso significa? Em toda a vida de Davi, Davi nunca viu, ele nunca viu um servo de Deus à mercê do nada. Podemos, às vezes, pelas circunstâncias da vida, podemos ter o nosso estômago vazio, mas o nosso coração e a nossa mente está cheia de Deus. A nossa provisão vem de Deus, aquele que nos concede o pão de cada dia, para que nós possamos servir a Ele. É este Deus que foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Jesus Cristo. Veja que eu achei algo extremo, absurdo. Eu vi um pastor, certa vez, na hora da oferta, ele tirar o relógio do punho e colocar dentro da salva, querendo demonstrar para os fiéis a sua fé. Só que lá na tesouraria, ele foi lá e pegou o seu relógio de volta e colocou no punho. Então, esse tipo de pastor, vocês acham que são realmente pastores? Se for um dia, eles estão desviados da fé. Pastores que falam: irmão, faz um empréstimo para ofertar na igreja, e não mostra transparência para onde que vai esse dinheiro. Isso são pastores? Se a pessoa, não quero aqui generalizar, se Deus mesmo realmente mandar fazer um empréstimo ou outra qualquer coisa para ofertar na igreja, Deus se responsabiliza por aquela pessoa e por aquilo que ele fala. Mas o fato é que existem muitos pastores que querem aproveitar da boa fé das pessoas, e esse tipo de pastor são uma pedra de tropeço para o servo fiel de Cristo. Então tomem cuidado, seus falsos pastores, seus mercenários, porque mais cedo ou mais tarde a justiça de Deus, o juízo de Deus vai vir sobre a sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha lá, e é o seguinte, lembre-se do nosso lema: se nada der certo na vida, a gente finge que deu e bola para frente, e fiquem na paz de Cristo para todos os autênticos irmãos. E para os falsos irmãos, um recado: se converta, senão tu tá ferrado.